Vamos continuar nosso resumo, hoje do capítulo 5, o material e as fontes dos sonhos, em Sigmund Freud, de sua obra A Interpretação dos Sonhos. Freud relata um dos seus sonhos sobre uma monografia que escreveu de uma determinada planta. No sonho, o livro abriu-se diante dele e continha uma espécime seca de uma folha da planta, semelhante à experiência que teve na manhã daquele dia. Através de uma série de associações, Freud lembra as flores favoritas de sua esposa, seu próprio artigo que escreveu sobre a cocaína, uma droga derivada de uma planta, outros médicos associados à investigação da cocaína, e uma conversa na noite do dia dos sonhos com um desses médicos, Dr. Königstein. O conteúdo manifesto do sonho tem uma conexão com a memória indiferente do dia do sonho. Freud se lembra que olhou para um livro de uma loja, mas depois de interpretar o sonho, Freud vê uma conexão com uma experiência emocionalmente importante do dia dos sonhos. Uma conversa de 1 hora com seu amigo Dr. Königstein. Essa conversa está conectada a eventos importantes em sua carreira, como a pesquisa sobre a cocaína. Freud chega a uma nova conclusão sobre o material dos sonhos. Os sonhos parecem se concentrar em lembranças insignificantes do dia dos sonhos. Depois que o sonho é interpretado, é claro que o conteúdo latente está conectado a uma memória significativa dos sonhos. Freud descreve que um tipo de distorção, deslocamento, Verschiebung em alemão, o deslocamento no pensamento freudiano significa transferir energia psíquica de algo importante para algo sem importância. Agora, a coisa sem importância é carregada emocionalmente e pode forçar uma entrada na consciência. Freud observa uma tendência dos sonhos para fundir todos os eventos que instigaram o sonho em uma única unidade. Freud resume suas descobertas sobre material indiferente nos sonhos, afirmando que não há instigadores de sonhos indiferentes e, consequentemente, não há sonhos inocentes. Ele então analisa vários sonhos aparentemente inocentes para provar seu ponto de vista. Todos os sonhos que envolvem pacientes do sexo masculino e feminino, que incluem várias imagens que vão desde uma viagem de compras decepcionante no mercado até um sobretudo, um castiçal quebrado, uma pequena caixa e assim por diante, são analisados cuidadosamente e descobriu-se possuir conteúdo sexual latente. Freud conclui: em todos esses sonhos inocentes, o motivo da censura é, obviamente, o fator sexual. Os sonhos não apresentam uma linearidade histórica determinística, nem em relação ao conteúdo manifesto, nem em relação ao conteúdo latente. Embora possam surgir imagens nítidas do dia do sonho, elas podem ter uma relação com experiências vividas na infância. Freud se lembra de um sonho que iria ser apontado para uma posição como professor. Mas depois de acurada análise, viu que isso não representava um desejo vigente, mas tinha uma relação com a infância quando obteve previsões que seria um grande homem. Assim, o desejo de grandeza não havia desaparecido, mas não se relacionava ao sonho manifesto. De outra forma, um desejo da infância pode ser transferido para outro desejo na vida adulta. Ele conclui com uma observação final sobre a natureza dos sonhos. Eles têm mais de um significado. Eles podem conter várias realizações e desejos, um ao lado da outra, ou sobrepostas umas às outras. Para Freud, seria muito temerário considerar que os sonhos derivam de fontes somáticas, embora muitos estudiosos defendem essa ideia. Assim,
Mesmo que mediante muita dor um órgão venha a influenciar o sonho, isso não prova que os sonhos derivam de estímulos somáticos. Freud volta a enfatizar que sonhos procuram realizar um desejo. Dessa forma, os estímulos somáticos que sonhos procuraram realizar um desejo, de alguma forma esses estímulos somáticos participam dessa grande composição material que forma os sonhos. Não determinante, mas perceptivo do grande objetivo que permeia os sonhos, a realização de um desejo. Segundo Freud, os sonhos operam pela necessidade de combinar em uma unidade todas as instigações dos sonhos que são simultaneamente ativas. Nessa combinação aparecem experiências indiferentes do dia do sonho, lembranças da infância, estímulos somáticos que junto compõem o material dos sonhos, formando uma comunicação de ideias que tem o objetivo da realização de um desejo. Freud relata em um dos seus sonhos que estivera montado em um cavalo. Quando na vida desperta sofria imensamente com furúnculos dos quais mal podia caminhar. A cavalgada simbolizava o desejo de evitar a dor. Freud só havia montado uma vez na vida e sem sela. Ele lembra que não foi prazeroso. A combinação da lembrança da infância com a terrível experiência com furúnculos anterior ao sonho e a dor no próprio sonho proporciona material para uma comunicação de ideias, formando uma unidade. É como se o sonho o avisasse que estaria tudo bem e que podia continuar dormindo, pois ele podia até cavalgar, sendo que não haveria necessidade nenhuma de acordar. Freud atesta que os sonhos são, em certo sentido, sonhos de conveniência, querendo prolongar o sonho, como se eles fossem os guardiões do sono e não seus perturbadores. Se as sensações físicas desagradáveis interferem, o sonho opera no sentido do cumprimento de algum desejo que normalmente é suprimido. Freud relata um sonho que teve, um sonho de ansiedade de ser incapaz de se mover. Ele estava parcialmente despido e subia as escadas para um apartamento superior. Ele viu uma empregada e sentiu-se enraizado no local, incapaz de se mover. Ele traça esse sentimento para uma memória consciente para as emoções de vergonha. Freud relatou esse sonho com o objetivo de provocar que o sentimento de paralisia em um sonho não tem uma causa física. Como todas as outras experiências dos sonhos, a paralisia é escolhida por causa dos motivos psíquicos dos sonhos. Freud descreve sonhos típicos que comumente as pessoas possuem. O primeiro deles se refere ao sonho de sentir-se envergonhado de estar pelado. O conteúdo do sonho latente se relaciona aos desejos proibidos. O sonhador sente vergonha em vez de aproveitar o cumprimento de seus desejos reprimidos. Esse sonho tem uma relação com a infância, pois crianças gostam de exibir seus corpos nus. Assim, os sonhos de nudez podem ser sonhos de exibição. Podemos aludir aqui à história do paraíso, onde a humanidade caminhava nua e sem vergonha. Até que o momento em que surgir a ansiedade e a vergonha. Então foram expulsos, e a vida sexual e as atividades culturais surgiram. Esse paraíso pode ser conquistado todas as noites em nossos sonhos. O segundo sonho típico, analisado por Freud, é aquele no qual sonhamos com entes queridos mortos. Quando sonhamos com a morte de um ente estimado, como um irmão ou uma irmã, esse sonho possui relação com a infância, na qual as crianças eram egoístas e viam seus demais irmãos como rivais que reprimiam seus desejos. Assim, muitas pessoas que amam seus irmãos e que ficariam enlutadas com a perda de um deles, conservam desejos maus contra eles em seu inconsciente, datados da infância, que podem ser realizados nos sonhos. Conjuntamente
Quando um filho sonha com a morte do pai e a filha sonha com a morte da mãe, e esse fato remonta à infância, na qual encontra-se uma preferência sexual que se faz sentir em uma idade precoce. Nesse sentido, os meninos veem seus pais como rivais, as meninas também sentem essa rivalidade em relação às suas mães. Segundo Freud, os pais também mostram esse favoritismo, parcialidade sexual, com mães favorecendo filhos e pais favorecendo filhos. Na própria mitologia grega há um confronto entre pai e filho, no qual Zeus derrota o seu pai Cronos, assumindo seu lugar como governante absoluto. Para Freud, essa descoberta, que as crianças desejam um dos pais e desejam outros mortos, é confirmada por uma lenda da antiguidade clássica. Esta é a história de Édipo na peça de Sófocles, Édipo Rei. Freud resume a história. Édipo era filho de Laio, o rei de Tebas, e a esposa de Laio, Jocasta. Houve uma profecia que Édipo mataria Laio. Então Laio abandonou Édipo quando era um bebê para morrer. Édipo foi resgatado e cresceu muito longe. Ele aprendeu de um oráculo que ele deveria ficar longe de casa, pois mataria seu pai e se casaria com a sua mãe. Édipo deixou o que ele pensava ser a sua casa adotada. Na estrada ele conheceu Laio. Houve uma briga e Édipo o matou. Sem perceber quem ele matou, ele seguiu para Tebas. A esfinge, uma criatura mítica, tinha mantido Tebas em seu domínio, mas Édipo resolveu o enigma da esfinge e liberta Tebas. O povo de Tebas o fez rei e ele casou com a viúva Jocasta, sua mãe. Anos mais tarde, quando a verdade surgiu, Jocasta se pendurou e Édipo arrancou os olhos e foi para o exílio de Tebas. Para Freud, essa peça retrata uma realização de um desejo da infância, pelo qual desejamos o desaparecimento do rival, para ficar com o nosso amado ou amada, um dos pais. Em seguida, analisa a peça de Hamlet, de Shakespeare. Enquanto Édipo Rei traz o desejo incestuoso e assassino ao ar livre, Hamlet permanece reprimido. São discutidos os sonhos e ansiedades sobre a realização de testes conjuntamente. As pessoas sonham que falharam em seus exames, ou elas sonham que estão tendo-os novamente na idade adulta, mesmo que já se formaram. Freud cita um colega, Wilhelm Stekel, que diz que apenas as pessoas que aprovaram os exames escolares têm esses sonhos. Um deles tem um sonho de exame ansiedade na vida adulta antes de uma importante reunião de negócios, por exemplo. Freud também relata a ideia de Stekel de que os sonhos de exames são relacionados a testes sexuais e maturidade sexual, uma ideia que Freud confirmou em sua própria experiência.